educadores, pais, mães e todos vocês que amam a infância. Vamos continuar falando sobre Reggio Emília? Porque o livro A Educação Infantil em Reggio Emília, gente, ele está repleto de coisas maravilhosas. É tipo aquele livro que você abre e você pensa, por que eu não li isso antes? E eu quero compartilhar isso com vocês. O Malaguzzi, gente, ele não estava só criando uma escola bonitinha para as crianças, não. Ele estava revolucionando o jeito de olhar para a infância. Ele queria dizer que, tipo assim, gente, criança não é um vasinho vazio, que a gente coloca coisinhas dentro, que a gente coloca conteúdo, não. Elas já chegam cheias de ideias, cheias de perguntas e uma vontade louca de descobrir o mundo. E tem um capítulo do livro chamado As Raízes, 1946, que dá até um arrepio. Porque imaginem comigo, a guerra havia acabado e tudo estava destruído. Do nada, Malaguzzi ouve a notícia de que numa vilinha ali perto, o povo resolveu construir uma escola com as próprias mãos. E quem faz isso hoje em dia? Sério? Malaguzzi pega a bicicleta, vai ver e o que ele encontra? Mulheres limpando tijolos, mulheres liderando tudo. Pessoal, é assim. Elas diziam, a gente quer uma escola para as nossas crianças e vai ter. Ou seja, elas acreditavam nas suas crianças e elas queriam que as pessoas também acreditassem na potência delas. É uma cena de filme. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Porque quando eu volto lá para minha infância, para minha jornada como estudante, eu me lembro muito bem que naquela época o bom aluno era aquele aluno quietinho, era aquele aluno que não dava trabalho, e o bom professor era aquele professor que conseguia dar aula sentado. Pois é. E aquela criança quietinha, ela ficava praticamente invisível. Esse conceito de educação, hoje eu compreendo como sendo um desrespeito com a infância. Porque como que dar aula sentado pode ser considerado o auge da competência? Como que um professor consegue olhar para o seu aluno, para a sua criança e ver algo bom nela se ele enxerga apenas o todo? Se ele enxerga lá da frente, sentado, todos do mesmo jeito, ele não olha para cada criança de uma forma individual. E quando eu comecei minha carreira como professora, eu comecei acreditando nesse tipo de educação rasa e superficial. Eu quase deixei a escola tradicional me engolir. Mas depois eu percebi que cada criança era única. E ver as histórias dessas mulheres me mostra o quanto a gente precisa olhar para essas crianças do jeito certo. E o capítulo é forte porque Reggio Emília nasce da dor da guerra e da esperança ao mesmo tempo. Tudo estava destruído. E justamente por isso as pessoas decidiram apostar nas crianças, é claro. Se o mundo caiu, a gente vai reconstruir e nós vamos recomeçar pelos nossos pequenos. Que coisa linda! Os pais, principalmente as mães, elas diziam em 1946 que aquelas crianças, elas eram capazes, elas eram inteligentes. Isso antes de conhecerem qualquer teoria famosa. É lindo demais. E Malaguzzi, ele olha para a escola tradicional na qual ele estava inserido e pensa, isso aqui não conversa com a vida real. E sabem o que ele faz? Ele abandona tudo. Ele estuda psicologia e volta cheio de ideias e começa a viver duas vidas ao mesmo tempo. De manhã ele fica no centro psicopedagógico e à tarde nas escolas autogeridas de Reggio Emília. É muito amor pela educação, muito mesmo. E as educadoras, elas eram mulheres incríveis, porque com poucos recursos, mas uma fome de aprender enorme, elas tinham também muita escuta,
muita escuta das crianças, das famílias, da comunidade, porque havia ali também uma realidade muito dura, uma realidade muito difícil. Aquelas crianças chegavam na escola cansadas, subnutridas, elas só falavam dialetos. E antes de qualquer projeto lindo, era preciso olhar para quem elas eram. E aí vem o momento que eu mais amo nesse capítulo. Os pais dizendo para aqueles professores, dizendo para Malaguzzi, se essa escola é nossa, se fomos nós que construímos, então queremos que ela respeite os nossos filhos. E nasce aí o coração de Reggio Emília. A criança é vista como um sujeito de direitos, competente, criativa e com 100 linguagens. Ou seja, ela não é aquela criança que virá a ser alguém, pelo contrário, ela já é. Porque sim, as crianças têm 100 maneiras de pensar, de sentir, de criar, de imaginar. E o adulto que acompanha essas crianças, ele não está ali para podar isso. Pelo contrário, ele está ali para acompanhar, para provocar, para observar. No final do capítulo, o Malaguzzi admite, estamos aprendendo junto com as crianças. E, gente, isso é muito humano e tão verdadeiro, nós aprendemos com as nossas crianças. E ele solta então uma frase que deveria estar colada em todas as escolas. As coisas das crianças e para as crianças aprendemos com as próprias crianças. É por isso que esse livro, ele vira quase um amigo. Um amigo que te lembra de que realmente importa olhar para a educação, realmente importa olhar para a criança como sujeito de direitos, como alguém que é protagonista da sua própria aprendizagem. Então, se você ama a infância, leia de verdade este livro. E eu te convido a continuar aqui comigo, que nós vamos falar muito mais sobre esse tema, sobre Reggio Emília e sobre esse livro. Até a próxima!